Então, né, estou chegando ao último conteúdo com vocês. A Idade Média Baixa, que ela termina ali com as grandes navegações, com o início do mundo moderno. Que isso é conteúdo do segundo ano. Enfim, a gente teve teve todos os conteúdos dessa forma, né? E, enfim, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Então vamos lá, para a Baixa Idade Média. A Idade Média, como a gente viu antes, o feudalismo, é um período onde que houve uma ruralização. As pessoas viviam mais na zona rural, viviam da agricultura, havia um pouco comércio, poucas cidades, e no finalzinho é um período de transição para o mundo capitalista, tá? O início do mundo capitalista. Então, foi necessário um desenvolvimento tecnológico que vai levar ao aumento populacional, né? Porque com mais tecnologia na agricultura, as pessoas não têm tanta fome. Por conta desse aumento de dinheiro, vai haver uma crise no sistema econômico feudal, com muitas pessoas lá para as cruzadas, e isso tem o aumento das cidades, o aumento do comércio, e enfim, começa o mundo moderno. Mas vou explicar isso com mais calma. Primeiro, com o fim das invasões germânicas, as pessoas começaram a ter mais tempo para desenvolver novas técnicas agrícolas, como o arado com lâmina de ferro, a coleira acolchoada, a foice, os moinhos, o sistema de rotação trienal e a drenagem de pântanos. Com isso, aumenta a produção de alimento. Com as pessoas comendo mais, elas vivem mais e morrem menos. E por fim, então, tem mais pessoas no mundo, né? Ali na Europa. E isso vai mudar bastante a dinâmica, porque na Idade Média a população não era tão alta como hoje. Então, conhecendo aqui, este primeiro aqui é o sistema trienal de cultura, pois antes eles plantavam somente um alimento e a terra ela ficava cansada. Com o sistema trienal, eles dividem o terreno em três e sempre tem um pedaço da terra que está em descanso, ela está em pousio. E vai também mudando os alimentos, assim não vai sempre sugando os nutrientes da terra, aumentando assim com o tempo a produção de alimentos. Também fizeram materiais para colheita, facilitar, inclusive para arar a terra, deixá-la mais fértil com arado de ferro e também usando a tração do cavalo através dessas coleiras que machucavam menos os animais. Também foi importante a construção dos moinhos, que eles não tinham energia elétrica, eles usavam a força do ar ou da água para moer, por exemplo, a farinha. E também eles começaram a derrubar florestas, criar mais pastagens, mais lugar para plantar. E também eles começaram a drenar pântanos, que é muito comum lá na Europa, e assim aumentando o espaço para produção de alimentos. E isso vai ser uma das causas da crise do feudalismo, fazendo surgir uma nova economia. Por quê? Primeiro, com uma boa alimentação, há aumento populacional, tanto de servos e de nobres. Os servos, né, os feudos começam a ficar superpovoados e eles começam então a tentar uma nova vida fora do feudo. E também alguns, com o excesso da produção, eles conseguiam vender e estavam começando a criar uma nova camada social dos comerciantes, que eram chamados de burgueses, porque eles vendiam nos burgos, que eram um pedaço da cidade. Já vou explicar. E os nobres também estavam vivendo mais, estavam morrendo menos, eles se transformaram em um bando de desocupados. E para a solução desse excesso de bando desocupado, o Papa convocou as cruzadas para, convocar as pessoas para salvar a Terra Santa, mas para eles não ficarem brigando entre si lá na Europa, então davam uma ocupação para esse povo, e com essa ocupação eles vão ocupando o mar Mediterrâneo, vão expandindo os conhecimentos,
vão trazendo os conhecimentos que tem lá do Oriente Médio para a Europa, transformando totalmente a vida feudal para uma época um pouco mais moderna. Moderna quando eu falo idade moderna. Falando então um pouquinho mais sobre as cruzadas, então, como eu disse, o Papa Urbano II, ele convocou os cristãos para lutar contra os muçulmanos e recuperar a Terra Santa. Foram várias cruzadas e foram umas bem bizarras, tipo a cruzada dos pobres, que eles pegavam todos os pobres e mandavam lá para o Oriente Médio. Das crianças, porque achavam que elas eram puras, elas iam conseguir, dos reis, dos leprosos. Bom, não teve muito... os objetivos não foram muito conseguidos, né? Porque a Terra Santa continuou lá com o domínio dos muçulmanos, mas eles saquearam muitas riquezas daquela região e acabando trazendo para a Europa e também aumentando o número de moedas. Entre os cruzados e outros cavaleiros que também faziam disputas, eles usavam armaduras mais modernas, né, que não é um ferro todo bruto, mas com essa malha que tem aqui em cima, que protegiam mais eles de serem mortos. Então, menos gente morrendo, mais gente vivendo, a população cada vez mais aumentava. Os servos e os camponeses começaram a produzir mais e vender seus excedentes e procuravam ter mais liberdade, fora dos feudos. Então, eles se migravam para as cidades. Esse movimento é conhecido como renascimento urbano. Claro que as cidades elas não eram muito controladas, não havia um rei, um prefeito, a política era do senhor feudal na época, estava na mão do senhor feudal. Então era muito desordenado, era bagunçado. Então aquele monte de gente morando pertinho do outro, ruas estreitas, atraía muitos ratos, né? Porque as pessoas elas não tinham muitos modos de higiene. Elas jogavam cocô pela janela, elas jogavam lixo pela janela. Então, muita sujeira, muito lixo traz ratos, pombos e, consequentemente, doenças. E uma das doenças mais famosas da época, que matou muita gente, né, foi a peste negra, uma pandemia da Idade Média. A peste negra, assim como o Covid-19, ele surgiu na Ásia. A peste negra surgiu na região da Mongólia e chegou até a Europa através dos navios, que agora estava vendo um renascimento comercial, mercantil. Então, ele era de uma bactéria, aí sim a pestes, que ela ficava na pulguinha, que podia estar nos ratos ou nas pessoas, porque as pessoas não eram muito limpinhas. E ela viajava de um lugar para outro, como eu disse, de navios. Ela matou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas, o que para a época é muita gente, porque não chegava nem a 1 bilhão de pessoas a população do mundo. Hoje a gente está quase 8 bilhões, né? Então 200 bilhões na época é gente pra caramba. Tipo, cerca 1/3 da população. E o pico, né, foi ali no século XIV, na Europa. Essa peste bubônica, que ainda existe, tipo esse carinha aqui, ó, ele pegou peste bubônica. Ela tem 3 formas. A bubônica que surgem bulbos nas pessoas, e daí quando eles estouram, sai essa pele negra, né? Também tem a sepsênica, que ela atinge os nervos, e a pior de todas é a pneumônica, quando ela começa os sintomas, ela morre num dia, que começa a sangrar, sai sangue por tudo. Então, a mortalidade, dependendo da forma, né, de 1 dia a 1 semana. Era muito difícil contar essa doença na época, porque não tinha distanciamento social naquela época, né? Aliás, nem na gripe suína, há uns anos atrás, não tinha essa história. Então, se disseminava muito rápido, também porque as pessoas eram muito porcas, e as medidas de cura eram ridículas, assim, tipo, envolvia, tipo, não tomar banho, que era uma ideia idiota, né, porque ela se transmitiu por causa da falta de higiene,
não fazer sexo, trancar a pessoa num quarto com alho e cebola, sanguessugas, sangrias, nada efetivo, tá? E assim foi, né? E ela desapareceu, tipo, nada. Tipo, até quando a população resolveu, acho que ter um pouco mais de higiene, ela desapareceu. Quando eu digo desapareceu, é a pandemia, né? A doença, ela existe até hoje, né? Assim como o sarampo, tá? O sarampo, a poliomielite, tem vacina, as pessoas não pegam por aí, mas a doença não sumiu. Quando vier a vacina do Covid, a doença não vai sumir, ela vai continuar aí para sempre, amém. Enfim, daí, né, as cidades estavam crescendo e surgiram, principalmente com aqueles servos que saíam do feudo, eles começaram a virar comerciantes. E como eles moravam no Burgo, que eram bairros fora dos muros das cidades, as cidades também eram cercadas devido aos ataques antigos, essas pessoas foram chamadas de burgueses, tá? Eles se agrupavam em corporações de ofício, tinham uma relação de mestre-aprendiz bem direta, né? E eles se ajudavam para, então, transformar a economia da Europa. Então, né, surgiram os burgueses, vai haver um renascimento comercial, então com os excedentes e também começavam a comprar e revender artigos de luxo, principalmente do Oriente Médio, devido às cruzadas, né? As cruzadas, elas vinham até o Oriente Médio, essa região aqui, então vinham cavaraneiros que faziam caravanas e vendiam então as suas mercadorias por rotas comerciais como pelo Mediterrâneo, através de navio, a Rota da Seda, que é uma rota bem antiga, né, da China a Roma, e as principais cidades comerciais eram Gênova, Veneza, Pisa, que são cidades italianas, Bremen e Lübeck, que organizavam grandes feiras comerciais e se tornaram os principais centros comerciais da Idade Média. Então, esses mercadores, para evitar roubos, eles não podiam ficar viajando com dinheiro, né? E eles não tinham cartão de crédito, nem outra moeda eletrônica. Então, eles inventaram letras de câmbio, tá? Que era como se fosse um cheque antigo, assim. Então, já tem um desenvolver ali da economia e dos bancos também. Ali, já no final da Idade Média, com o reaparecimento das cidades, reaparecimento porque elas não deixaram de surgir, elas ainda surgiram, mas elas se tornaram importantes. Do comércio, de rotas comerciais e de bancos, enfim, precisava então alguém para controlar, até para controlar as pandemias, coisas loucas que aconteciam. Então vai precisar um poder centralizado. Então a figura do rei, que antes ela era pouco importante no feudalismo, ela se torna muito importante em organizar um país soberano que tem a sua própria identidade, que é conhecida como Estado. Os primeiros estados a se formar na Europa, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, que são os países das grandes navegações. Também vai surgir mais tarde a Alemanha, a Itália e a Holanda, tá? Depois vão surgindo os outros. Então, né, com um rei, surge também as grandes navegações, né, que é o conteúdo para o segundo ano. Só para explicar a imagem aqui, tem o símbolo da França, assim, com a flor de lis, tá? E da Inglaterra, aqui com os leões. E esses dois países, eles se formaram sua identidade como uma guerra de sucessão de trono, conhecida como a Guerra das Duas Rosas, né? Que eram duas famílias que estavam lutando pelo poder. E eles tinham como símbolo as rosas. Enfim, né, eles se formaram ali a França e a Inglaterra. Enfim, concluindo então, o fim do feudalismo e o início da Idade Moderna. Foi devido ao desenvolvimento tecnológico que levou ao aumento populacional, causando crise no sistema econômico feudal. Os servos saem do feudo para ter uma vida melhor
causando aumento das cidades e aumento do comércio. E os nobres que estavam ali ociosos, eles vão proporcionar as cruzadas e aumento das transações comerciais e monetárias. Isso vai causar a transição do feudalismo para o capitalismo, que é o sistema econômico que a gente vive hoje, e uma preparação para as grandes navegações através do fortalecimento do rei e aparecimento dos estados modernos, tal como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Então era isso. Esse vídeo saiu um pouco mais curto, consegui. E é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Eu acredito que tem muita gente, assim, ó, que tá super preparada pro segundo ano, que eu já aprovaria. Não posso provar ainda, né? Tem que esperar, tempo certo. Mas tem muita gente que eu vi que progrediu, apesar das dificuldades do ensino remoto. E é isso, e a gente vai ainda se falando nos próximos dias, até o fim do ano. E é isso, tchau, tchau!